Estamos de volta sem procrastinar, porque a gente não procrastina no nosso encontro, mas de jeito nenhum, Esli. Não, nos nossos programas, nos nossos encontros, a gente não vai procrastinar de jeito nenhum, porque a gente gosta de estar junto, é agradável, é importante, é crítico, e a gente E a não gente tem. quer sarar, né? É, Porque você tem nos ensinado que sem sanidade não há santidade. Então, a gente quer sarar para viver uma vida em plenitude aí, de santidade, de emoções saradas. A gente não quer nada pela metade. E aí é por isso, como a gente não quer ver nada pela metade, que eu vim aqui para te perguntar. Você já deixou no ar nosso último encontro, como é que a gente supera a procrastinação? Diante de tudo que você já falou para a gente, do que é a procrastinação, do que não é a procrastinação, você já falou com a gente sobre as consequências da procrastinação. Ah, Marcela e Esli, quando é que vocês falaram isso? Volta aqui, ó. Vai lá em cima, vai lá atrás, volta, igual o jogo de tabuleiro, volte duas casas, volta dos programas atrás, você vai ouvindo. E aí, diante desse cenário, fica a pergunta: como é que a gente supera a procrastinação, Sli? olha, eu vou dar algumas sugestões, tá Hum, legal? E depois, se as sugestões não funcionarem, aí eu vou dar mais uma sugestão, tá bom? Então, em termos de superar, eu acho que assim, uma das coisas que a gente pode fazer é dividir a tarefa em pedaços menores. hum, Sabe? Se você tem que fazer uma coisa assim que é 100, né? Tem que escrever um livro, digamos, né? Você tem que escrever um livro. Vamos dizer que o livro tem que ter 20.000 palavras. E você tem 6 meses para escrever isso. Então, em vez de dizer, eu vou escrever um livro, não, eu vou dividir isso, né, em X dias por semana que eu vou escrever. Quantas palavras por dia eu tenho que escrever para eu poder ter as minhas 20.000 palavras em 6 meses. Então, como eu estava te explicando, a gente pode dividir a tarefa em pedaços menores, né? De forma que assim a gente possa digerir isso mais facilmente. De vez em quando o pessoal fala assim: sabe como é que a gente come um elefante? Uma mordidinha de cada vez, né? Então, a gente não pode tentar digerir um elefante inteiro tudo de uma vez. Então, a gente tem que levar essas mordidinhas de tamanho que a gente possa trabalhar. Então, assim, escreve algumas palavras por dia, X número, e vai fazendo. Leva mais perseverança e disciplina? Em parte, sim. Mas, por outro lado, fica alcançável, né? Porque se eu estou trabalhando e a coisa está andando, eu também me sinto melhor, porque a sim. coisa está andando, né? Eu estou produzindo, eu não estou evitando, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente pode fazer, é como é que eu posso dividir essa tarefa em pedaços menores, de forma que eu possa ir comendo, digerindo isso um pedacinho de cada vez, sabe? Então, eu acho que isso é uma das coisas que pode fazer. Outra é estabelecer metas realistas. Às vezes as pessoas se propõem a coisas realmente impossíveis, né? Não, não é razoável ter a expectativa que eu vou conseguir fazer certo. Eu vou escrever 10 livros em um ano. Aham, Não vai, não vai. conte Vamos de outra. boa, não vai. Né? Conte outra. Não tem como, né? Então, vamos estabelecer metas realistas, coisas que a gente pode realmente alcançar, que aí a gente reduz aquela sensação de fracasso, aquele medo de fracassar, aquela sensação de ser inadequado, de não, nada meu dá certo, eu nunca consigo fazer as coisas, nunca alcanço as minhas metas, aquela coisa. Não. Então, se proponha a fazer coisas alcançáveis, coisas possíveis e não o impossível, porque muitas vezes as pessoas realmente se propõem a coisas assim que eu fico ouvindo às vezes e está doida, eu não vou conseguir fazer isso nunca. Eu vou perder 40 quilos em um mês. Não vai. Nunca, nunca, Espero que nunca. não, né? Porque é até mal para a saúde você fazer um negócio desse. Vou Vai, perder nem. 10 quilos em uma semana. Calma no Brasil. Não é assim, sabe? Então, vamos se propor a coisas bem realistas. Outra coisa que pode nos ajudar muito é criar uma agenda. A gente planejar, ter uma agenda, ter horários definidos, específicos, para fazer as tarefas que a gente está se
se propondo a fazer, e isso nos oferece, assim, nos fornece uma estrutura, né? Facilita a gente poder ir fazendo aquilo e acompanhando. E eu, como eu te falei, a gente tem a sensação todos os dias de ter cumprido com algo. Então, aquele reforço positivo também, né? De que assim, hoje eu cumpri com a minha tarefa, né? Hoje eu consegui fazer o que eu me propus a fazer. Então, esse horário, né, essa agenda, é uma coisa que pode nos ajudar muito. Tem dia que a gente vai furar? Tem, porque tem coisas inesperadas, tem emergências, né? Filho adoece, às vezes a gente tem que cuidar de algumas coisas que a gente não esperava, Os mas se a gente imprevistos, né? previstos da vida, porque eles existem, né? Mas se a gente tiver com uma agenda que a gente pode ver, bom, onde é que foi que eu parei mesmo, o que mais que eu tenho que fazer? E se a gente tem a listinha, fica muito mais fácil naquela hora que a gente tem tempo de fazer algumas coisas, em vez de ir vasculhando lá na memória o que era mesmo que eu tinha que fazer, não, olha para a sua lista e veja o que você tem para fazer. Uma das coisas que eu vejo, que eu acho muito útil também, é a gente se propor a fazer, assim, no máximo 3 coisas por dia da sua lista, no máximo. Boa, essa é a dica boa. Olha, se eu fizer a mais importante que eu tenho que fazer, que não é negociável, é a primeira. Né? Amanhã eu tenho que ir no banco e resolver aquele negócio, dar conta, blá, blá, blá. Não é negociável. Eu tenho que ir lá e resolver isso daí. Agora, se der tempo, eu vou fazer o número 2, número 3. Né? E aí eu vou vendo se der tempo. Aí não deu? Então tá. Então passa para o dia seguinte e vai passando adiante. Aí quando você tem um minutinho, você olha para a sua lista. Qual dessas coisas assim dá tempo de fazer nos próximos 10 minutos? Porque às vezes são tarefas de 10 minutos. E a gente fica postergando, postergando. Não. Aí quando a gente vê, putz, isso aqui levou 10 minutos, eu podia ter feito isso um mês Feito atrás. antes, é. Né? Tinha me poupado dor de cabeça e ansiedade, especialmente a ansiedade, né? Porque essa ansiedade, assim, eu sempre falo, né, Marcela, que a ansiedade é a sensação de estar em perigo. Então, É. quando a gente tem ansiedade, a gente tem a sensação de que a gente está fazendo alguma coisa assim e estamos em perigo. Aí o alerta, sabe? Porque assim, porque eu estou atrasando, né? Eu estou vivendo perigosamente, né? Eu estou vivendo perigosamente. Então, e eu sei lá no fundo, que eu estou. Então, eu fico ansiosa porque eu sei que eu não estou cumprindo com as coisas que eu tinha que ter feito. Então, faz uma tarefa todas as noites antes de dormir, faz a sua listinha das tarefas do dia seguinte, o que eu preciso fazer, o que dá para fazer, e se sobrar tempo, né, as outras coisas também, né? Porque não adianta ter aquela lista de 20 coisas pensando que eu vou fazer tudo aquilo num dia só, porque não vai. Não vai. Não, Aí vai ficar frustrado quando não fizer, né? ocupado, e aí não faz mais nada também, né? É. Então, faz o que é viável. Uma coisa por dia tem que ser feita. É aquilo. Né? Outra coisa também, a gente pode usar o que a gente chama de técnicas de gerenciamento do tempo, né? Uma das técnicas mais interessantes que a gente vê assim hoje em dia com frequência é o que eles chamam de uma técnica Pomodoro, sabe? Então, a gente trabalha por um período concentrado naquilo, né? E aí tem uma breve pausa e depois pode, né, voltar a trabalhar naquilo e faz. Então, assim, você bota um relógio para 20 minutos. Vou escrever durante 20 minutos. Vou responder e-mail durante 20 minutos. Eu vou assistir o Netflix por 20 minutos. Olha aí, fica a dica, hashtag fica a dica. Ó, monitora seu tempo. Bota lá na tua mídia É. social aquele grampo que a gente pode pôr, que diz assim, você já cumpriu com a sua cota do que você pode assistir de mídia social hoje. Aí trava geral. Muito bom, muito bom. Tava assim, eu tenho 15 minutos é a cota. Às vezes eu até me dou licença de mais um minuto para terminar de ler uma coisinha, ou às vezes eu aumento o tempo, porque eu tenho que trabalhar na mídia social. Mas se eu vou trabalhar no Instagram, tudo bem, mas eu ficar lá vasculhando a vida alheia no Instagram, não, isso tem prazo, isso tem prazo. Então, se colocar prazo para as coisas que comem tempo da gente e a gente não se dá conta, quando você vê, foi-se tempo,
E também se colocar tempo de fazer as coisas de uma forma concentrada para terminar com elas, né? Acabar com elas. Vamos fazer isso de uma vez e acabar com tudo isso, né? Então, essas são, assim, dicas práticas que a gente pode fazer. Agora, Muito bom. se nada disso funcionar, Marcela, nada disso funcionar, Não se desespere. Como você nada, fala, se nada disso funcionar, eu já vou logo dizer, não se desespere, que ela vai trazer uma outra possibilidade de ajuda. não. Exato. Então, uma delas, assim, é a gente tentar identificar esses padrões, né? Quais são esses hábitos de procrastinação? Porque também são hábitos, né? São maus Só hábitos, mas a são hábitos, procrastinação se torna hábito. né? Se torna hábito, claro. Né? Então, vê se a gente consegue entender quais são as causas disso, né? Por que que eu faço isso? Onde é que está me pegando? É a ansiedade? É o medo do fracasso? É outras coisas assim? Onde é que está pegando isso, né? E tentar abordar essas coisas, né? Ou do medo, ou da falta de motivação. Às vezes a gente tem que ter uma conversinha séria assim, no pé do ouvido com a gente mesma, né? Às vezes eu tive que fazer isso agora um mês passado. Tinha um artigo que a gente queria submeter para publicação. Somos 4 na equipe. E cada um tinha escrito um pedacinho, assim, mas assim, a parte grande do artigo Maior, sobrou. mais robusta era a sua. A parte mais robusta sobrou para mim, sabe? Sobrou para mim. Então, tinha a parte da estatística, que quem sabe de estatística escreveu, estava perfeito, né? Não tinha que mexer naquilo, mas o resto do artigo. E Foi aí eu com olhava para vocêzinha. aquele negócio olhava para mim, eu olhava para aquele negócio, ele olhava para mim de novo e disse, sabe uma coisa, vamos acabar com esse negócio. Aí eu peguei um fim de semana e resolvi que eu queria submeter esse trabalho mais do que eu não queria escrever. Para mim era mais importante entregar essa coisa e ter a chance de ter um artigo publicado no estrangeiro do que ficar enrolando. Então eu vi que um estava viajando, o outro não ia ter tempo para fazer mesmo, a outra pessoa não tinha nada a ver com a história, então realmente Tinha nem contribuiu como. de me acompanhar. Então, assim, eu Uhum. consegui uma parceira que me fez muito boa companhia, que eu, assim, ficava na dúvida, perguntava isso e aquilo, e isso. Então, isso me ajudou muito, porque eu não estava tendo que fazer tudo sozinha e decidir tudo sozinha, porque somos uma equipe, né? Então, junto com ela, eu escrevi, aí ela passou ali, olhou, fez umas correções, umas sugestões, aí eu arrumei aquilo, não sei o que. Ontem eu apertei o botão e mandei embora o artigo, tirei da minha lista de tarefas. Ai, pensa uma pessoa feliz. É, dá aquele alívio, né? Como se Foi saísse um peso, né? muito bom, porque eu ficava falando assim, gente, eu preciso que vocês terminem esses pedaços aqui, como quem diz, não procrastine no meu pedaço, porque eu quero tirar isso da minha lista de tarefas, né? Então, às vezes a gente tem isso, né? Não depende só de mim, mas se a gente também não cutuca, a coisa também não sai. Então, ter tido uma pessoa para me acompanhar nisso tudo me fez muito bem, sabe? Isso foi uma coisa, assim, que me ajudou muito, de verdade, sabe? Agora que eu parei para pensar, assim, pô, como foi bom ter, Foi né, alguém importante, né? para conversar isso. Então, às vezes a gente precisa de uma pessoa que nos acompanhe, às vezes é só para ouvir mesmo, né? Mas se tiver para dar palpite, melhor ainda, né? Então, isso Olha, é o que a gente chama, às vezes, dos parceiros de responsabilidade, né? A pessoa, assim, a quem eu posso render contas, assim, não, eu sei que essa pessoa vai me perguntar como é que estão as coisas, como é que está ainda o trabalho, né? Então, ela, né, pode me ajudar a dar aquele empurrão de vez em quando eu precisar, é mesmo, eu tenho que terminar aquele negócio, né? Não vou ficar aqui enrolando. E, finalmente, eu acho que assim, se nada disso resolve para você, procura ajuda. Procura ajuda profissional. Né? Olha, hoje em dia a gente tem terapia MDR, você sabe, né? EMDR, né? Do inglês de Eye Movement Desensitization and Reprocessing, só para me mostrar um pouquinho. Né? A terapia EMDR, ela é rápida, ela é eficaz e ela vai na raiz dessas coisas.
Então, se você vê que isso está te dando um prejuízo grande na vida, então o prejuízo menor vai ser aquele do teu bolso que vai te ajudar a resolver, né? Vai lá, paga alguém para fazer terapia MDR com você, para você entender o que está acontecendo, por que está tão difícil de superar isso daí, né? E encontrar a forma e a solução, né, de superar isso daí, né? Não tem mais para que a gente ficar sofrendo com essas coisas. Hoje em dia tem solução, mas não vai procrastinar a busca da A solução. busca da ajuda, gente, né? Não dá, sem condição. Eu acho que depois de tantos ensinamentos sobre a procrastinação, eu acho que tudo que os nossos ouvintes não vão fazer é procrastinar. Então, Não é por falta olha, de. a Esli deu tantas dicas, que eu chego tô aqui, eu estou pensando sobre as metas, sobre essa divisão de tarefas. Tem muita coisa, gente, é para pensar mesmo. Para, pensa, pega o papelzinho, pega a caneta, bota no papel e começa a se acertar. Dividir sua vida desta maneira, para que, ó, a vida possa fluir. Porque uma coisa a procrastinação faz, né, Esli? Ela atravanca, né? A paralisa. Ela trava a vida da gente, trava. Aí você não produz. Como a gente não quer vida nenhuma parada, né, Esli? Ao Não, contrário. não é para mim. Vida de cristão tem que andar para frente. É isso aí. Então, hashtag fica a dica até o nosso próximo encontro. Mas legal. Qualquer coisa, se você também quiser, outra Hum. solução é curar cura para o coração, porque a gente lá no Olha, a gente cura as farpas, e às vezes tem farpa de procrastinação lá no meio da história, hein? e como é que a gente faz? Porque os nossos ouvintes que precisam de cura para o coração não vão procrastinar para Então, buscar ajuda. vai, procura coração, só que sem ser cedilha e sem acento, coração, ponto, praça do encontro.com.br, coração, ponto, praça do encontro.com.br, vai lá, se inscreva. Gente, custa uma, para não dizer mixaria, porque é muito feio falar assim, é muito pouco, é o preço de um lanche por mês. E você tem a chance de sarar, né? Olha, gente, não perde não. São só elogios para a turma que faz o cura para o coração. Corre lá, é a sua chance. É a Então, nossa chance da gente ficar, ó, livre para viver essa vida abundante que o nosso Deus tem para gente. amém. Então Então, corre, não perde. tá, Marcelo. Até a próxima. Vamos ver que Até a perguntinha próxima. Já estou fazer. aqui, ó, pensando, minha mente já está cheia de ideias. Tchau, tchau, em pé. Beijo.